Olá pessoal, vamos para uma aula de análise combinatória e eu gostaria de falar hoje da parte introdutória de análise combinatória para poder apresentar alguns conceitos fundamentais e assim melhorar o entendimento dos problemas de contagem. Então, se eu for definir aqui a análise combinatória em termos técnicos, nós vamos ter que a análise combinatória é a área da matemática que trata dos problemas de contagem. E esses problemas de contagem, eles terão algumas características que vão os definir. O que são esses problemas de contagem? São problemas que envolvem o agrupamento ordenado de uma sequência de elementos. Esses elementos estarão dentro de um determinado conjunto. Vejamos um exemplo para poder ver como é que funciona esse conceito. Então eu tenho aqui o exemplo. Paulo precisa escolher uma calça e uma camisa para se vestir e sair para o trabalho. Ele tem disponível camisas, uma branca e uma azul. E calças, ele tem disponível 3, preta, verde e cinza. De quantas formas distintas ele pode se vestir? Então, a primeira coisa que eu devo apresentar aqui a vocês, em termos de problemas de contagem, é que todo problema de contagem vai ter no seu enunciado dois conjuntos. Essa é a primeira coisa que tem que ser identificada em um problema de contagem. O primeiro conjunto é o conjunto de elementos disponíveis no problema. Conjunto de elementos disponíveis, que eu costumo chamar de conjunto C. Quem seria esse conjunto C no exemplo que foi dado aqui? Bom, esse conjunto C aqui vai ser formado pelas camisas e pelas calças que estão aqui disponíveis para Paulo poder se vestir. Nesse caso aqui eu tenho dentro desse conjunto elementos que possuem características distintas, mas que são pertencentes ao conjunto C, porque eles estão disponíveis. Então, só em termos de separação de objetos pelas suas características, eu tenho aqui uma parte desse conjunto que é formado pelas camisas, a branca e a azul, e tenho a outra parte desse conjunto de elementos disponíveis que é formado pelas calças, preta, verde e cinza. Bom, todo problema de contagem vai apresentar esse conjunto C. E o outro conjunto vai ser um conjunto que formará os agrupamentos a partir da combinação, neste caso aqui específico, de uma camisa com uma calça. Então, esse outro conjunto que vai formar os agrupamentos, eu vou chamar simplesmente de agrupamento de elementos do conjunto C. Esse agrupamento de elementos do conjunto C, a quantidade de elementos dele pode coincidir com a quantidade de elementos do conjunto C ou não. Existem problemas de contagem que a quantidade de elementos são iguais e outros que são diferentes. Eu geralmente costumo chamar esse agrupamento de A, esse conjunto que tem esses elementos que podem ser combinados. Eu costumo chamar de conjunto A para identificar que faz parte do agrupamento. Se eu for aqui ordenar
esse agrupamento ele vai ter dois elementos. Esse agrupamento vai ter dois elementos. Quem são esses dois elementos? Uma camisa e uma calça, uma vez que ele só pode vestir uma peça de roupa de cada um desses vestuários. E aí nós temos o seguinte: de quantas formas distintas, que é o que ele quer saber, Paulo pode vestir duas camisas distintas com três calças distintas, admitindo-se que ele pode vestir apenas uma peça de roupa de cada vestuário. Então, para eu poder saber, eu vou combinar aqui uma peça de cada roupa. Então, uma camisa branca com uma calça preta seria uma possibilidade. Uma camisa branca com uma calça verde. E uma camisa branca com calça cinza. Ou a camisa azul com a calça preta, camisa azul com a calça verde, camisa azul com a calça cinza. Paulo então teria aí disponível para ele 6 opções. Seis opções dele sair com uma camisa e uma calça. Bom, esse problema aqui de contagem é um problema bem simples, que ele pode ser feito a partir dessa resolução aqui. Mas os outros problemas de contagem que aparecem dentro da análise combinatória, eles envolvem mais elementos. Então não vai ser viável escrever essas combinações todas, porque vai ser praticamente impossível, uma vez que se tivermos muitos elementos, a chance de errar vai ser muito grande. Então, por isso, a gente estuda um princípio dentro da análise combinatória, que a gente chama de princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. O princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Vamos ver como é que funciona esse princípio. É melhor explicar dentro de um exemplo. Então, suponhamos aqui o seguinte exemplo. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os dígitos 2, 5, 6, 7, 9 e 10. Então, a primeira coisa aqui que eu vou destacar é que o conjunto C, o que é o conjunto C? É o conjunto de elementos disponíveis. É formado por esses elementos que foram citados aqui, esses dígitos. Que, no caso que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 dígitos que vão formar esse conjunto. Então, esse conjunto C tem um total de 6 elementos. Então, tem 6 elementos disponíveis para poder
formar ou encontrar os números de 3 algarismos distintos, ou a quantidade de números de algarismos distintos. O agrupamento, que é o segundo conjunto que o problema de contagem traz, ele vai ser formado por 3 algarismos, ou 3 elementos, 1, 2, 3, porque ele fala aqui no enunciado que ele quer saber quantos números nós podemos formar com esses 6 dígitos, de modo que esses números vão ter 3 algarismos distintos. Então, são 3 algarismos, eu terei a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Bom, esse agrupamento aqui vai ter um total, então, de 3 elementos. Como eu falei, o número de elementos do agrupamento pode ser diferente do número de elementos do conjunto C. Mas existe problema de contagem, como eu disse, que podem ser iguais. Bom, e aí em que consiste em que consiste aplicar esse princípio fundamental da contagem? É nós observarmos aqui quais são os elementos do conjunto C que podem ser substituídos nessas posições aqui, ou nessas casas que a gente chama, casa da unidade, dezena, centena, ou ordens, que também pode ser um nome dado para a posição de cada dígito dentro de um número. Então, se eu começar aqui pela centena, eu vou observar que do conjunto C eu posso substituir qualquer um desses elementos. Então eu tenho aqui disponível para a ordem das centenas 6 números. Quem são esses 6 números? É o 2, 5, 6, 7, 9 e 10. Esse 6 aqui não é esse valor aqui que corresponde ao elemento 6 do conjunto C, mas sim representa a quantidade de elementos dentro do conjunto C. Como são algarismos distintos, o elemento que eu colocar nas centenas não pode ser substituído na dezena. Vamos supor que eu escolha o 6. Então o 6, se eu coloco... o 2. Se eu usar o 2 aqui no algarismo das centenas, ele não pode ser substituído novamente aqui nas dezenas. Por quê? Porque ele quer que sejam algarismos distintos. Uma vez que eu escolho o 2 aqui, no algarismo das centenas, aí eu não vou ter mais 6 elementos dentro de C, e sim vou ter 5. E assim, continua o raciocínio. Para as unidades eu não vou ter mais 5, eu vou ter 4. E aí eu vou pegar essas possibilidades aí de substituição, 6 vezes 5 vezes 4 e multiplicar. Então 6 vezes 5 vai dar 30. 30 vezes 4 vai dar 120. Então serão 120 números que eu irei obter com a combinação desses elementos. São 120 números de 3 algarismos distintos que eu irei ter. Bom, então essa é a parte introdutória de análise combinatória, que basicamente a gente estuda para poder ir resolver os outros problemas de contagem que irão aparecer. Então, obrigado, até a próxima.